Uma alegria, um privilégio, a gente está aqui mais uma noite para a gente poder meditar, refletir na palavra de Deus. Eu me sinto muito grato e ao mesmo tempo muito responsável por trazer essa palavra, durante esses 15 dias, que Deus tem colocado assim na nossa agenda, de buscar, de tentar discernir aquilo que é orientação, a voz do Pai, para a gente poder refletir aqui durante esses 35 minutos, em que eu vou compartilhar aquilo que é a reflexão durante esses 15 dias. Então, são quase 15 dias, e claro que isso é só organizando aquilo que nós vamos refletir aqui durante esses breves 35 minutos, mas isso vem certamente de muito tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, na nossa casa, ao longo dessa caminhada aí de mais de 20 e tantos anos na presença dEle. Essa não é minha idade, apesar de aparentar que eu tenho 20 e poucos anos, mas essa já é só a minha caminhada na presença do Pai, desde que eu tive o privilégio de ser reconectado na família. E a gente está refletindo sobre uma série muito interessante que é Faxina. E no primeiro domingo nós falamos sobre casa edificada sobre a rocha e sobre a areia. Pode pôr o primeiro. E nessa edificação da casa sobre a rocha e sobre a areia, nós vimos que esse texto, que está lá em Mateus, no capítulo 7, 24 a 25, ele é um texto que está dentro de um contexto que é o Sermão do Monte. Então, se a gente olha ali aquele desenhozinho de Jesus lá com seus discípulos, o Sermão do Monte está contido dentro dos capítulos 5 a 7 de Mateus. E nessa contenção, nesse resumo daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que são os seus princípios, seus valores, tem vários versículos colocados aqui ao fundo. A gente destacou algumas palavras, daquilo que são os fundamentos, os princípios do Evangelho, que trazem a nós a confirmação e a consolidação de uma casa fundamentada sobre a rocha. Então, essa ministração de Jesus aos seus discípulos, chamado Sermão do Monte, ele resume, ele consolida de maneira muito, muito contundente, muito, muito densa, o Evangelho como um todo. Se você tiver dúvida, estou lendo a Bíblia e não estou entendendo nada, você vai para Mateus 5, 6 e 7, ora em cima disso, passa o resto da sua vida meditando só em Mateus 5, 6 e 7, você não precisa ler mais nada, você não precisa ler Salmos, nem Cânticos, nem Provérbios, nem Apocalipse, nada, você não precisa ler mais nada. Você só lê Mateus 5, 6 e 7 e medita nisso de dia e de noite e constrói a sua vida em cima disso, e certamente todo o Evangelho está resumido ou condensado nesses capítulos. Então, quando Jesus está trabalhando esse sermão, ele trabalha essa questão da casa edificada sobre a rocha ou da casa edificada sobre a areia. E no primeiro domingo nós podemos meditar sobre essa dualidade e falamos rapidamente sobre essa régua da mentira, não verdade, verdade, e vimos que o que mais engana as pessoas hoje no nosso mundo é essa construção da sua vida sobre as não verdades, porque ela tem uma aparência de verdade, mas ela está destituída do espírito da verdade. Então ela tem forma, ela tem cheiro, ela tem aparência de verdade, mas ela não tem o espírito da verdade. Então, uma vez formatado, uma vez aparentemente aquilo sendo verdade, a gente assume aquilo para a nossa vida, mas aquilo não tem o espírito da verdade. Então a gente caminha enganados por uma pseudo-verdade, mas aquilo está destituído do seu espírito. Então essa é a verdadeira edificação de uma casa sobre a areia. Porque a mentira, a gente identifica ela muito rápido. Então o egoísmo, por exemplo, a gente rapidamente identifica ele. Mas a religião, que é talvez a não verdade mais consolidada no coração da humanidade hoje, ela tem distanciado, desconectado as pessoas. Eu vou dar um exemplo rápido. Na religião, na oração, o que as pessoas mais têm buscado hoje em dia é a minha bênção. E a minha bênção, ela volta agora à verdade para o egoísmo. Então ela trabalha uma aparência de verdade, porque ela tem uma aparência, um aspecto de religião, mas quando eu coloco as pessoas para orar e o que elas estão buscando é a minha bênção, eu envelopei e coloquei lá dentro de novo o egoísmo. E aí eu, com uma aparência de verdade, estou buscando aquilo que na verdade é apenas o meu interesse. E aí isso a gente chama de religião. Então a gente vem para o culto para buscar o quê? A minha bênção. Eu venho para o culto para saber como é que Deus está trabalhando as minhas promessas. E aí essa régua que nós colocamos ali, ela vem a partir da oração, do culto, da oferta, criando casas construídas sobre a areia. E não é sobre a mentira, é sobre as não verdades.
E aí, se você não pôde estar aqui no primeiro domingo, te convido a acessar o nosso SoundCloud e ouvir essa reflexão. No domingo seguinte, o pastor Alexandre trouxe uma palavra para nós a respeito de removendo os entulhos. Então, uma vez que a gente sacode toda aquela construção, existem muitos entulhos que são colocados sobre a nossa alma, e isso impede o florescer da palavra de Deus. Muita gente hoje, soterrada nas suas emoções, soterrada nos seus sonhos, soterrada naquilo que são as suas perspectivas de futuro, porque por algum motivo sofreram aquilo que são os danos de uma caminhada da vida. E aí isso foi causando algumas mazelas, alguns efeitos negativos na sua alma, e ele foi se enchendo de entulho. E então o pastor Alexandre pôde trabalhar bastante essa remoção dos entulhos e essa retirada do peso que muita gente tem na sua alma, na sua mente, no seu coração, as reservas e as proteções que a gente estabelece. Então, quantas vezes diante de uma decepção a gente sobe aqueles escudos enormes, e isso normalmente se reflete nas nossas relações. Então, esses escudos são proteções, são entulhos que a gente vai colocando, são trincheiras que a gente estabelece e a gente se esconde lá atrás por medo de uma nova decepção. E aí o pastor Alexandre trabalhou isso também. E hoje, pode colocar o 2, nós vamos seguir trabalhando aquilo que é ainda o contexto do Sermão do Monte. Então nós temos aqui o Sermão do Monte, então ele estava de cá, e ele veio para cá agora, tá bom? Vocês estão me acompanhando aí? Então, gente, ou não? Tá, então tá bom, quando eu pergunto, respondam. Vocês estão me acompanhando aí, gente? É isso, é um culto interativo, tá vendo? Então, agora aqui nós temos o Sermão do Monte desse lado, os mesmos versículos que estão ao fundo, com uma marca d'água, e aí estão elucidados ali, destacados, aquilo que são os princípios de Jesus. E aí nós vamos continuar refletindo sobre essa questão do Sermão do Monte, agora nesse aspecto de uma casa que está com uma consciência de edificação sobre a rocha, e que os entulhos foram removidos dela. Então, uma vez que eu tenho uma consciência de edificação, de princípios, de fundamentos que são sobre a rocha, para que essa casa prevaleça, e eu removi os entulhos desse terreno, então agora está tudo limpo para que eu possa, então, edificá-la. Beleza? Mas existe uma palavra que declara que uma vez que a casa está limpa, o nosso inimigo também está atento. Então, se eu limpo a casa, mas também não coloco aquilo que é o princípio, os fundamentos de Deus, para encher essa casa, esse espírito que agora saiu de lá, então as mentiras, as não verdades e tudo aquilo que eu limpei a minha mente, se eu não passo a ocupar a minha mente, que é a casa, daquilo que é a verdade de Deus, então tudo aquilo que saiu, volta trazendo aquilo que são mais espíritos de mentiras e de não verdades. Então esse espírito sai e ele volta trazendo mais 7. E aí o estado que eu fico é pior do que aquele estado que eu me encontrava em termos de engano, quando então eu comecei essa jornada de revisão dos meus fundamentos e de remoção dos entulhos. Amém até aqui, gente? Resumão, beleza? Tipo prova de pré-vestibular, a gente dá aquela passadona assim geral, faz aquele resumão, e aí agora a gente está pronto para poder seguir na reflexão. Então, o texto que nós vamos refletir agora está em João, no capítulo 12, é aquele primeiro lá em cima, porque para que nós possamos estabelecer esses princípios, nós precisamos ter uma alma pacificada. E talvez esse seja um dos principais ofensores da humanidade, para que nós possamos construir a nossa vida de maneira que ela tenha princípios e valores que nos apontam para a eternidade. É essa ansiedade, essa inquietude que a gente tem na nossa alma, que está lá dentro, e nós precisamos estabelecer na nossa alma a verdadeira paz. Então a ideia aqui não é trabalhar a remoção dessa ansiedade. A ideia aqui é a gente preencher a nossa mente com a paz, de tal forma que ela ocupe todos os espaços e expurgue de maneira automática essa ansiedade que nos habita. Amém, irmãos? Então eu não vou ficar aqui tratando de remoção de ansiedade. Eu vou tratar aqui com vocês para a gente encher a alma de paz. Porque na medida que essa paz for ocupando a nossa alma, o nosso coração, os nossos pensamentos, ela vai afastando e expurgando essa ansiedade da nossa alma. E a grande dificuldade da gente estabelecer todo esse conjunto de princípios e valores lá do Sermão do Monte é essa ansiedade. E a ansiedade, ela vem das deformações dos fundamentos. Então, de novo, a gente volta aos fundamentos.
como os fundamentos eles não estão bem formados ou são duvidosos, quando a pressão externa vem sobre nós, a gente não tem certeza ou convicção de que nós vamos suportar aquela carga. E uma vez não tendo plena convicção dos fundamentos e que aqueles fundamentos vão suportar aquela carga, então a gente recorre àquilo que é a forma mais rápida, que é confiar nos meus instintos. Só que os meus instintos são instintos primitivos. Eles são aqueles instintos que apenas querem preservar o seu próprio estado. Então esse instinto primitivo, ele é egoísta. Ele é naturalmente autopreservativo. Então eu quero me preservar, eu quero me garantir. Então diante de uma situação adversa, se os fundamentos não são bem estabelecidos, eu quero de alguma forma garantir a minha sobrevivência. Garantir que eu não tenha frustrações. E então eu volto às práticas daquilo que é o meu egoísmo. E uma vida autocentrada e individualista. Então, para que nós possamos estabelecer a paz, eu preciso voltar a trabalhar esses princípios. Amém? E aí diz assim, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os vossos corações e nem tenham medo. Queridos, a paz que o mundo dá, de uma forma bem sintética e simplificada, é a paz que está lastreada nas externalidades. Ela é uma paz contextual. Ela aponta para aquilo que são as percepções sensoriais que eu tenho, e de acordo com a avaliação ambiental do meu contexto, então eu percebo se aquilo é favorável ou desfavorável a mim, e uma vez que essa percepção contextual das situações, do meu entorno, daquilo que está à minha volta, elas são situações que eu discerno como sendo favoráveis a mim, então a ansiedade não mais me domina. Então a paz do mundo, ela é sempre uma paz contextual. Mas por ser contextual e por não dominar as variáveis que afetam o nosso contexto, nós sabemos que ela é passageira. Deu para entender? A paz que Jesus dá, ela não é uma paz contextual. Ela é uma paz essencial. Então ela é uma paz que não vem de fora. Ela é uma paz de uma estrutura sólida que está aqui dentro. Então não importa quais são os contextos que estão de fora, porque há uma sustentação aqui dentro. Mas quando as minhas emoções não estão bem conformadas, ou seja, os fundamentos estão mentirosos, então eu preciso com que todas as situações à minha volta sejam positivas. E quando elas têm algum tipo de sinal de que não estão positivas, eu me torno controlador. Eu quero controlar as variáveis que possam afetar aquilo que é a minha ansiedade, que causam a minha ansiedade. Como nós não conseguimos controlar o mundo, nem o universo, nem as pessoas e nem todo esse contexto, é impossível para as pessoas terem paz contextual segundo aquilo que o mundo nos dá. Então é impossível para nós trabalhar algum tipo de remoção completa da nossa ansiedade se buscamos ainda a paz naquilo que está de fora. Precisamos buscar a nossa paz naquilo que está aqui dentro, que é o Espírito Santo do Pai. E aí ele nos aponta para que nós entendamos como estabelecer essas emoções dentro de nós, em que nós devemos manter os nossos pensamentos naquilo que são as coisas do alto e não nas coisas que são terrenas. Ora, vamos pegar uma das palavras que nós temos aqui no meio, que é família. Está vendo ali, família.
Hoje, uma das coisas que mais está, talvez, estilhaçada na nossa sociedade é o conceito de família. Se existe algo que tem deixado as casas vazias hoje, são pais, mães, irmãos e filhos. As casas estão vazias de referência, de princípios e de valores. Como as casas estão vazias desses princípios e valores, as crianças do dia de hoje, do nosso contexto, da nossa atualidade, elas crescem deformadas nos seus princípios, nos seus valores e nas suas referências de identidade. Porque estamos violando um dos princípios de Deus, que é o quê? A família, a comunhão. Como nós estamos saindo pelo mundo para ganhar aquilo que é a nossa satisfação de necessidades, ou a gente causar algum tipo de analgésico nas nossas ansiedades, então nos lançamos à vida buscando a nossa felicidade própria, a nossa felicidade individual, as nossas casas estão ficando vazias. São homens e mulheres que trabalham absurdamente para aquilo que seja uma satisfação das suas ansiedades, para garantir um futuro que é apenas contextual, mas que não é um futuro de princípios e valores para as nossas crianças. Então essas crianças crescem sem uma solidez emocional de referência paterna e materna. Por quê, irmãos? Porque estamos tentando controlar os contextos, porque estamos ansiosos pelo dia de amanhã, e então queremos garantir pelo nosso próprio braço aquilo que é a dominância de contexto. Mas estamos destruindo o futuro dos nossos filhos. Então, para que nós possamos não ser os agentes de ansiedade futuro nas nossas crianças, precisamos encher a casa da nossa presença e desse fundamento, que é ser família. Então é pela ausência de família no nosso contexto, por pessoas que estão tentando ganhar a sua liberdade da ansiedade pela dominância de contexto, é que as crianças estão crescendo frágeis na sua essência. Deu para entender? Esse é o efeito colateral da gente deixar a nossa casa vazia. Então a gente vem, a gente pratica a nossa religião, a gente pratica os nossos ritos, mas no final do dia, não estamos construindo fundamentos sólidos. Estamos deixando a casa das nossas crianças vazia, limpas, vazias, e agora esse espírito que está dominando a nossa mente para ansiedade de contexto, vem para essas crianças 7 vezes pior. São mais ansiosas, são mais depressivas, são mais inquietas. Por quê, irmãos? Porque nós não temos seguido os princípios de Deus. Então nós precisamos encher essa casa de princípios e de valores. Pode colocar o 3. E uma vez que esses princípios e valores estão estabelecidos em nós, nós passamos a ser a fagulha de Deus na vida dos nossos irmãos. Então, ter as nossas emoções, ter a nossa consciência, ter a nossa cultura cheia desses princípios que são de Deus, que é o que Cristo está nos ensinando, o valor da amizade, o valor de repartir, o valor de servir, o valor da consistência, algo hoje assim, completamente deixar de lado. As pessoas hoje não têm mais consistência. Eu faço um compromisso com você hoje, e se eu não escrever isso assim no papel, registrar no cartório, eu tirar foto, gravar um vídeo de você falando, eu nego. Eu nego. Falta consistência, falta homens e mulheres que não precisam escrever aquilo que declaram e se comprometem. E é por isso que a gente tem crianças tão ansiosas hoje, e eu vou focar nas crianças hoje. Por isso nós temos tantas crianças ansiosas. Eu vou focar nos cônjuges também. Tanto cônjuge ansioso hoje, porque eu sou capaz de subir num altar, firmar compromisso que é até a morte,
Mas aquela morte era das minhas expectativas. O dia que as declarações de noivo e noiva hoje devia ser mais ou menos assim para ser verdadeira. É o seguinte: até que a morte nos separe, significa até que as minhas expectativas que eu tenho em relação a você sejam ameaçadas. Se as minhas expectativas sofrerem o risco de morrerem, então eu te troco. As declarações mais honestas deveriam ser assim. Porque as pessoas se casam com o outro para consumi-las na relação, e não para edificar uma relação. Porque falta consistência, falta compromisso. Então as relações estão se liquefazendo, porque nós não temos sustentação, nós não temos dentro de nós essa consistência emocional, que nós devemos buscar nos princípios e valores que são do Pai. E vivemos a nossa vida orando a Deus, pedindo para que Ele nos dê força para controlar o contexto. Quando na verdade Deus está usando o contexto para poder colocar aquilo que são os seus princípios e valores que estão em nós, em evidência para o mundo. Então é quando eu sofro dano, presta atenção nisso, irmão. É quando eu sofro o dano, é que eu tenho a oportunidade de exercer o quê? Perdão. Então um cônjuge que falha com o outro, não deveria ser demitido, mas deveria ser o quê? Perdoado. Porque cônjuges que se perdoam constroem uma relação mais forte. E então eles têm consistência, porque o compromisso não é baseado nos acertos, no seu contexto. O compromisso é baseado na convicção que eu tenho, naquilo que é a solidez do compromisso dentro de mim. E os contextos podem ser diversos, mas eu não mudo. Amém, irmãos? É por isso que Deus é santo. Sabe por que Deus é santo? Porque Ele não muda. Eu erro, Ele permanece o mesmo. Eu acerto, Ele permanece o mesmo. Ele não muda, porque Ele tem solidez nos seus princípios. Porque se eu erro, Ele me perdoa. Amém, irmãos? Amém? E se eu acerto, Ele não me abençoa mais. Amém, irmãos? Porque a religião diz que se eu acerto, o que acontece? Dá seu dízimo direitinho, faz as campanhas tudo certo, pratica suas rezas tudo, vai nos montes buscar a sua bênção, e aí o que Deus vai fazer se você fizer tudo certinho? Vai te abençoar, não é? Aí você transporta isso para a sua relação com o cônjuge, com os filhos, com o pai, com a mãe, com o trabalho, com o chefe, com os funcionários, com todo mundo. Se todo mundo agir de acordo com a sua religião, então você demite as pessoas. Demite o pastor, demite a igreja, sai demitindo todo mundo. Por quê, irmãos? Porque falta em nós o entendimento de que nós estamos nesse mundo para ter solidez emocional, para manifestar os princípios que são do nosso Pai. Então isso daqui, é o papel de um filho de Deus. Está vendo um filho de Deus ali, Tem uma lâmpadazinha lá dentro dele, mas ela está apagada. Mas o Espírito Santo está em todos os filhos de Deus. E o que Cristo veio fazer em nós é disparar, é nos comunicar essa fagulha que acende a chama dessas emoções sólidas que o Espírito Santo de Deus, que está em nós, nos fará encher os pensamentos. Mas eu preciso liberar esse espaço. Eu preciso estar aberto a isso, porque Ele nos fará lembrar de todas as coisas, é o primeiro destaque. Então os nossos pensamentos serão cheios. Basta com que eu estimule, tenha gatilhos, coloque fagulhas, e então aquilo será incendiado. Amém, irmãos? Eu fiz um outro desenho, pode colocar o 4, porque às vezes esse aqui não te entendia muito bem. Olha esse aqui, Então pensa um cara iluminado pelo Espírito Santo, tá vendo? Então tem um monte de gente com minhoca na cabeça, tá vendo? Aí você é o cara que está desminhocado, não tem mais minhoca. Por quê? Porque você está iluminado, amém, irmão? Então seu cônjuge chega lá cheio de minhoca na cabeça,
O que você faz? Você demite ele? Seus meninos, chega cheio de minhoca na cabeça, o que você faz? Você demite eles? Não, irmão, você desminhoca eles, amém? Quer aprender esse verbo? Desminhocar. Fala comigo assim, desminhocar. Então, quando seu cônjuge chegar cheio de minhoca na cabeça, você é o que põe mais dúvida? Porque às vezes é assim que acontece. A pessoa chega às vezes assim, meio ansioso ou meio ansiosa, e fala assim, não dá muito trabalho não, viu? Tem quem quer. Aí você, mais minhoca ainda. A fila anda, hein? Então, se você não me fizer feliz, tem quem vai me fazer feliz, hein? Aí acabou. Aí é ansiedade em cima de ansiedade. Então, o nosso papel como filhos de Deus iluminados é remover esses pensamentos que estão aí no mundo, colocando ansiedade na vida das pessoas. E eu quero falar sobre um princípio importantíssimo, pode colocar o 5, que é o perdão. Esse daqui talvez seja um dos que mais causa raiz de amargura na alma das pessoas, as intoxica e tira dela a paz. Sabe quando alguém te ofende? Quando alguém, de alguma forma, te machuca? Quando alguém deixa você no prejuízo? Quando no final do dia, por algum motivo, você terminou frustrado ou frustrada? Eu vou te dizer o seguinte, irmão, é difícil mesmo. Não adianta a gente aqui pintar aquele quadro de crente forte, de que a gente não deveria sentir essas coisas, porque a gente é o exército de Deus, e a gente é muito super-homem, e só faltou a capa aqui. Não, irmãos, te falar, nós somos de carne e de osso. Então, se você foi ferido ou ferida, se você teve algo que te causou um dano, e você ficou entristecido ou entristecida, primeira coisa, não sufoque essa emoção, mas também não dê a ela alimento. Sufocar vai fazer com que ela vá para um quarto da sua alma, em que ela não vai ser cuidada e ela vai crescer, mesmo que você não a alimente. Então nós precisamos visitar aquilo que causou em nós essa grande dor. Um filho de Deus, maduro, alguém que tem as suas emoções consistentes, trabalha isso. E via de regra, a gente não faz isso sozinho. Jesus sempre mandava os discípulos de 2 em 2, o pessoal até hoje não entendeu porque que Jesus mandava de 2 em 2. Ele fala assim, porque se um cair, o que o outro faz? Ajuda ele a levantar. Então, irmãos, a gente tem que andar no mínimo de 2 em 2. Porque se você cair naquilo que é a sua alegria, você tem alguém para te ajudar a ouvir aquilo que são as suas frustrações, a harmonizar aquilo que são os seus desentendimentos nas suas emoções, e então te ajudar. E conforme for o grau, até mesmo você precisa de um médico das suas emoções. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Porque a gente, quando corta o dedo, a gente cuida dele, não cuida? E quando a gente corta as nossas emoções? Por que a gente é tão estúpido de não cuidar delas? Não é verdade? Quando a gente corta as nossas emoções, a gente é leviano. A gente pega a religião, e a religião fala assim, você é forte, não liga para isso. Ora, faz uma reza forte aí, uma reza braba. Ajoelha num sal grosso, joga umas arrudas em cima de você, faz umas baforadas de charuto, vai na macumba e mata umas galinhas pretas, e isso está resolvido. Não, irmãos, nós somos de carne e osso, amém? Então respeite as suas emoções, visite, converse com elas, para que você possa harmonizá-las, e então exercer o princípio. O que vai libertar você, não é apenas agora conversar com as suas emoções. O que vai libertar você é você ordenar as suas emoções. É você colocar em ordem aquilo que você está sentindo
e iluminar as suas emoções com aquilo que é o contexto, o fundamento e o princípio de Deus, e então você agora colocar em ordem o propósito maior pelo qual você está enfrentando esse vale. Amém? Vou contar agora uma intimidade. Recentemente um amigo mesmo, conversando com ele assim, uma série de reuniões, e algumas coisas que ele ia falando, aquilo ia me deixando assim, desconfortável. Mas sabe quando você não percebe? Você dá aquela relevada e fala assim, não, isso aí é alguma besteira que ele está falando, aí segue. Aí daquela outra reunião, pá, mais uma. Aí na outra reunião, pá, mais uma. Na outra reunião, pá, mais uma. Aí, o seu saco das emoções enche, não é assim? Aí o que acontece? Pá, estoura. Aí a hora que ele estoura, o que você tem que fazer? Ignorar? Sufocar? Conversar com elas, não é? Aí eu falei assim, peraí. Na última, eu não gostei. Aí eu fui orar. Falei assim, pai, não gostei. Vou conversar com as minhas emoções. Vou colocá-las em ordem. Ilumina o meu pensamento. Conversei muito com a minha esposa, minha amicíssima. Falei assim, amor, aconteceu assim, 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 senti isso, isso. Me ajuda a iluminar esse contexto. E aí, colocamos luz sobre esse contexto que eu estava bem chateado e entendi que essa chateação e tudo que aconteceu era para que nós pudéssemos reforçar, sabe o quê? O nosso, volta lá no anterior, volta no 4. O nosso compromisso um com o outro. Que eu prefiro em compromisso e em honra do que naquilo que são os seus acertos para comigo. E escrevi um texto para ele assim, bem, já estou acabando, é o sinal, né? E escrevi um texto para ele, o pessoal é discreto, vocês viram, né? E escrevi um texto para ele assim, bem amoroso. Falei assim, meu amigo, senti isso, isso e isso. Isso não é você. E esse também não sou eu. E isso não somos nós. Então nós precisamos sentar, conversar e nos entendermos, para que aquilo que for a resultante desse vale gere o testemunho de uma amizade que é consistente. Então eu não quero alimentar as minhas frustrações, mas eu quero que a gente passe por isso com o compromisso de que somos mais fortes do que as nossas frustrações. Escrevi para ele e na sequência, não deu nem 30 segundos, ele já me devolveu assim com aquela carinha, né, de cara, vamos conversar, não era isso que eu queria passar, estou vivendo um momento muito tribulado, estou enfrentando não abrir, estava com vergonha, mas eu estou vendo que não estou sendo eu mais, assim, me ajuda. Olha só, no momento que eu me abri, firmei nosso compromisso, ele devolveu falando assim, não estou passando por um bom momento, me ajuda. E de 2 semanas para cá, eu e minha casa temos ajudado muito esse grande amigo nosso. E agora Deus está recobrando nele a alegria e aquilo que ele realmente é como pessoa. Amém, irmãos? Então eu queria te convidar muito a trabalhar essa questão do perdão. Mas ilumina as suas emoções. Conversa com elas. O que aconteceu? Mas ilumina dentro de um contexto de princípios de Deus. O que essa situação desfavorável leva você a dar testemunho nesse mundo? Qual é a fagulha que você vai acender na vida das pessoas ao enfrentar esse momento difícil? É isso que vai trazer para nós a verdadeira paz. A gente vai se reconectar com as pessoas e Deus vai estabelecer a sua paz sobre nós. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Queria convidar aqui à frente aqueles que gostariam de receber uma oração. Eu queria chamar os líderes aqui, os que estão servindo aqui nesse culto, porque esse é um assunto muito delicado. A gente abre a nossa intimidade. Falar das nossas emoções para estabelecer a paz é expor as nossas intimidades, as nossas fragilidades, aquilo que faz a gente realmente ser humano. Então eu queria que você enchesse a sua alma de paz. E aí eu te convido, se você quiser receber uma oração, vem até aqui à frente. Dê esse passo, amém. Dê esse passo a si mesmo. Fala assim, marca a sua alma nesse dia e fala assim, eu quero buscar essa consistência. Pode vir cá, quem estiver chegando pode vir aqui, um dos líderes. Amém. Fala com você hoje.
Vamos orar. Vamos orar agora para que Deus visite a nossa alma, estabeleça essa consistência dos seus princípios e valores. Paizinho, te louvo e te agradeço por esse tempo de reflexão. Pai, eu quero orar por cada irmão e irmã minha que está aqui hoje, para que o Senhor estabeleça em cada um de nós a consistência e a solidez da sua paz. Pai, nós queremos a paz que o Senhor nos dá, que são paz de iluminar os nossos pensamentos e emoções com os seus princípios e valores, e não com aquilo que é a dominância dos nossos contextos. Jamais vamos conseguir dominar os contextos da nossa vida, mas aquilo que são os nossos princípios, os nossos valores, a nossa solidez interna e emocional, essa nós podemos trabalhar. E então, meu Pai, colocar para fora, colocar em ordem aquilo que no contexto está em desordem. Não vamos conseguir controlá-lo, mas uma vez edificados no Senhor, vamos conseguir ordená-lo. Vamos colocar em ordem aquilo que se estabeleceu em desordem. O caos dará lugar à plenitude da sua vida eterna, mas não é porque o controlamos, é porque temos alicerces bem estabelecidos no Senhor. Pai, obrigado por cada irmão e irmã que está aqui hoje. Eu os abençoo não com o que eu tenho, mas com o que cada um já tem dentro de si, para que sejam iluminados nos seus pensamentos e nas suas emoções, pelas lembranças que o seu Espírito Santo vai trazer em cada um de nós. Pai, obrigado por esse tempo, em nome de Jesus. Amém.